Família é inteira CDF. Toda a minha família sempre foi muito inteligente, tá? Ninguém da minha família é da área criativa, pelo contrário, todo mundo da área de exatas. E eu sempre fui a ovelha negra da família, porque na minha cidade não era possível você se dar bem na vida tendo alguma profissão que não fosse medicina, direito. Isso era a profissão de sucesso. Deixa eu só colocar aqui. Na cidade de vocês também é assim? Quem que é de cidade pequena aqui? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Digite Zoom para ter acesso ao link. Vamos lá, peraí. Bom, ótimo. Oi, gente. Quem quiser participar melhor, ver a apresentação, tudo rolando, vai lá para o Zoom, tá? Sou de Piracicaba, 5.000 habitantes. Então você me entende, né? Como que é a mentalidade de cidade pequena? Para você desafiar uma cidade pequena, para você ser diferente dos lugares de uma cidade pequena, é muito difícil, né? Então, eu era essa menina que se sentia sempre a pior. Eu sempre me sentia como se eu fosse a rejeitada, a ovelha negra da minha família, a ovelha negra dentre os meus amigos e tudo mais. E eu falei, não, eu não quero ficar aqui, eu não me sentia pertencente à minha cidade, eu não me sentia pertencente àquele lugar, e eu queria mais que aquilo. Foi aí que eu decidi sair da minha cidade pequena, decidi, ninguém na minha família me apoiou naquele momento, porque, né, moda era algo muito, eu decidi fazer faculdade de moda primeiro, né? Moda era algo muito, né, sem futuro, ninguém fazia moda, não tinha nem que trabalhar com moda na minha cidade. E eu fui mesmo com medo, mesmo aquela menina cheia de ansiedade, pânico, todos os problemas que eu tinha, não andava de avião, não fazia nada. E mesmo eu andava de elevador, eu tinha medo de tudo. E mesmo com esse medo, eu fui me mudar sozinha para São Paulo. Nessa época eu ainda criei um blog de moda. Me mudei sozinha para São Paulo, aluguei um quarto em São Paulo, tá? Quem me vê hoje nesse lugar e tal, nessa vista, não imagina que eu já morei num quartinho alugado, era o que eu conseguia fazer naquela época. E eu precisei começar do zero em São Paulo. E eu, para mim, era cidade grande, era algo assim, tudo era novidade. Eu era muito caipira, gente. Para mim era tudo shopping era o máximo. Eu era daquelas que, quando eu ia no McDonald's, eu guardava a caixinha do Mac, porque para mim aquilo era uma emoção, era um evento. Então, quando eu mudei para São Paulo, foi um novo mundo. E eu pensei assim: o que é que eu vou fazer para ser vista nessa cidade? Não tinha ninguém que me indicou, não conhecia ninguém. Eu cheguei ali totalmente do zero. Aí eu pensei assim, desde aquela época, né? Eu pensei assim, vou me diferenciar. Eu preciso me diferenciar de alguma forma nessa cidade cheia de concorrência. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia do feed colorido, que muita gente aqui conhece, né? O feed colorido que foi uma estratégia intencional minha, que eu falei, olha, eu quero ser mais gente formada em moda. Eu me formei em moda, depois eu fiz design gráfico e fiz pós em marketing. Fiz um monte de coisa que eu falei, eu vou para São Paulo, eu tenho que estar preparado. Eu não usei nada do que eu fiz, mas a gente sempre pensa em ter, né, uma forma de estar preparada. E nessa época eu fiz o feed colorido. E esse feed colorido, gente, foi uma excelente estratégia de diferenciação. Todo mundo começou a me ver por conta daquele feed. Era difícil? Era difícil. Era um preço que eu tinha que pagar? Era. Mas eu estava me diferenciando. Eu estava fazendo uma coisa que ninguém mais fazia. E esse feed me abriu um mundo de infinitas possibilidades com a criação de conteúdo. A criação de conteúdo foi o que me trouxe até aqui. Eu devo tudo a Deus, óbvio, e a criação de conteúdo. Aí, né, nessa época do feed colorido, começou a pipocar um monte de trabalho legal. Era outra fase na criação de conteúdo também, né? A Red Bull me chamou para fazer um feed para eles. Eu fiz a direção criativa de cada ideia ali, eu fiz a foto. Aí eu fiz tudo desenvolvido por cores, né? Cada personagem tinha uma cor. Então tudo isso foi pensado por mim. Eles me pagavam muito bem para isso.
Eu fui diretora criativa de uma revista da Avon, então eu fiz uma revista da Avon inteira sozinha. Quando que eu imaginei a revistinha da Avon, que chegava lá na minha casa do interior, eu ia ser capa dentro de uma revista da Avon. Então, foram coisas inimagináveis com a criação de conteúdo. Aqui também foi uma publicidade que eu fiz com a Jaguar, com umas influenciadoras gigantes da minha época. Eu era menor ainda e eu estava naquele lugar, tudo por conta do meu conteúdo diferenciado. Aqui foi com Heinz, quando eu andei de balão, 3CM, que eu fui embaixadora, Nespresso, que eu conheci a fazenda da Nespresso, né? A gente passou um final de semana lá na fazenda em Minas Gerais, da Nespresso, conheci, colhi café, foi super legal. Fui embaixadora da Swarovski. Heineken, Brastemp, já trabalhei para eles. Acho que é mais fácil vocês me falarem uma marca que eu não trabalhei, de tanta coisa que eu fiz como produtora de conteúdo. Eu fui para Milão, no calendário Pirelli, como embaixadora da Pirelli. Foi a primeira vez que eu viajei de primeira classe. Eu fui viajar de avião para fora do Brasil, gente, já tinha uns 20 e poucos anos. Foi por conta da criação de conteúdo. Eu nunca tinha ido antes disso. E essa viagem foi espetacular, foi uma grande emoção para mim ter passado por isso. Coachella, fui 2 vezes, conheci um monte de gente, Boca Rosa, tava nesse Coachella, Tailalala. A galera que vocês imaginarem de famosos convivia comigo no mesmo ambiente. Fashion Weeks, conheci o mundo todo, a Grécia com criação de conteúdo, a Disney, fui para Capri, Beverly Hills, fui para Califórnia, Via Neve, aqui foi Los Angeles, olha eu e a Bruna Marquezine aqui, gente. Eram umas coisas inimagináveis que a criação de conteúdo me levou. Até a Bruna Marquezine estava no Coachella, sim, a gente foi na mesma casa. Quando que eu imaginei isso, gente? Tudo por conta de eu ter colocado a minha cara na internet e ter feito um bom trabalho. Foi isso. Até nos bastidores eu fui parar, então comecei a ser diretora criativa das marcas. Eu fiz direção criativa para 3CM, para Love Build and Planet, para Lança Perfume, eu que fiz a estrutura de toda a casa, chamei as convidadas, pensei nas ações, a oportunidade que eu fui criando. Eu nunca fiz nenhum curso disso, tá, gente? Foi vindo através da minha experiência. Essa internet me abriu muitas possibilidades, eu sou muito grata a isso. Só que ao mesmo tempo chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, todo mundo sabe que pegou, né? Para todo mundo foi um momento que assim não foi tão simples quanto a gente imaginava que seria, né? Porque não acabava nunca. E eu lembro que nessa época da pandemia eu tinha sido convidada pela Cris Arcangeli para ser diretora criativa dela. Não fiz nenhuma entrevista nem nada. Ela simplesmente me ofereceu um super salário e falou: "Eu quero que você trabalhe aqui dentro". E foi nessa época assim que eu estava numa ascensão bizarra, aí veio a pandemia e tudo desmoronou. Nada mais estava acontecendo direito. Aí a gente teve que se reinventar, né? Aí nessa fase eu comecei a ficar desesperada porque eu não tinha mais recorrência. Então eu comecei a tirar para tudo que é lado. Quem aqui também tá numa fase tá tirando para tudo que é lado no perfil? Eu falava um pouco sobre moda, porque moda também me dava um dinheirinho, às vezes, um publi ali, um publi aqui, e daí eu falava sobre alimentação, aí eu falava sobre o meu dia a dia, aí eu trazia um pouco do minha vida pessoal, aí eu mostrava das minhas viagens quando eu fazia. O meu perfil, ele era uma mistureba de coisas. E eu não tinha clareza para onde eu estava indo, tá? Eu criava conteúdo, eu era constante, mas eu não tinha clareza para onde eu estava indo. E eu sentia que eu estava sempre andando em círculo, sem sair do lugar. E aquele meu perfil lá, que há muito tempo deu certo, depois da pandemia as coisas mudaram, tudo mudou. E uma nova leva de pessoas começou a chegar, e eu tinha a sensação de que eu tinha ficado para trás. Que assim, uma nova geração chegou, eu estava velha para aquilo, não era mais meu lugar, não tinha mais, eu não sabia mais criar conteúdo, eu tinha todas essas sensações que eu ficava ali, sem saber para onde ir, me atirando para todos os lados. Sem dúvidas, tem um monte de gente aqui que ainda está tentando atirar para alguns lados, assim, né? Tentando ver qual que dá mais certo. E só que, né, com esse meu atirar para todos os lados e essa falta de clareza do que eu estava fazendo, eu só fazia, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, tá? Eu comecei a ficar cansada, comecei a ficar frustrada, comecei a ficar desanimada. E eu comecei a fazer muitos trabalhos ao mesmo tempo. Eu era mentora, eu comecei a dar mentoria na pandemia,
eu era mentora, eu dava consultoria, eu criava meu conteúdo, eu fazia direção criativa, eu queria ser empresária, aí eu queria abrir uma plataforma para mulheres, eu comecei a abrir essa plataforma, eu comecei a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo achar onde é que eu ia dar certo, qual que era o meu caminho, eu não sabia qual que era o meu caminho. Foi aí que eu cheguei no burnout. E não foi um burnout assim, gente, que a gente fala, eu tava muito cansada, acho que eu tô em burnout. Eu tive um burnout mesmo, de crise de ansiedade, de blackout total, de não conseguir mais fazer nada, não conseguia fazer uma foto. Tudo era um peso gigantesco. Eu perdi totalmente o ânimo de viver. E esse burnout bateu na minha porta e foi um momento que me paralisou. Eu realmente, foi dia 21 de setembro de 2020, eu gravei esse vídeo aqui pro meu psiquiatra porque eu tava em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu tava sentindo umas coisas muito estranhas, que era crise de ansiedade, pânico, e eu tava extremamente desesperada. E essa fase, o meu brilho interno se apagou. Eu perdi toda a vontade de viver, toda aquela vontade que eu tinha de quando eu saí da minha cidade, eu falei, não, eu vou fazer acontecer, eu vou seguir a minha autenticidade, que lá se perdeu. Eu não sabia mais quem eu era. E hoje, contando brevemente aqui minha história, eu não quero que você passe pelo que eu passei, eu não quero que você chegue ao ponto de um burnout, eu não quero que você chegue próximo do que é um burnout na vida de alguém. E talvez você que está aqui produz um conteúdo, mas parece que não fala com ninguém, como a gente falou. Vê outros profissionais crescendo, menos você. Talvez você não seja reconhecida pelo seu trabalho. Você não consegue crescer a sua audiência, então você fica ali falando, mas não é nem que você vende para quem está ali, você não consegue sair do lugar. Mais alguém passando por um burnout ou já passou por um burnout em algum momento? Já sabe o que que é essa sensação? Mais alguém? Deixa eu ajeitar aqui nosso Zoom. Deixa eu ver. Eu já passei, foi terrível. Sim, estou passando nesse momento. Não acredito, Giovana. Bora sair, mulher. Acabei de sair de um, passando faz um tempinho. Estou me sentindo assim. Sim, estou passando. Já passei, saindo de um. Sinto que posso estar a passar. Essa live vai ser boa para você. Acabei de sair de um. Já passei, foi uma loucura. Tenho crise de ansiedade por cobrança de bloqueios criativos. Tenho toque, então meu nível de ansiedade é hard. Eu também tinha toque. Eu já passei, foi terrível. Nunca passei, já estive pior, mas ainda estou perdida. Início do ano vai. Estou saindo. Gente, muitos differs nessa situação. Muita gente se sentindo assim. E eu não tenho dúvidas que eu passei por isso, porque esse é um propósito. Estou assim com muita dor de cabeça por não conseguir colocar em prática. Bora, que hoje eu quero falar com vocês mesmo. Essa não é a vida que vocês merecem, tá? Isso não é o que você merece, não é o que eu merecia, não é o nosso propósito aqui na Terra. Eu sempre digo que é um deserto que a gente passa para entender que alguma coisa não está certa. E aí que a gente precisa procurar um caminho diferente. E é por isso, hoje eu quero falar alguns insights de quando eu consegui, né? Eu vou falar um pouco para vocês como que foi que eu me reconectei, tá? Como que eu passei desse burnout, dessa crise toda. Mas eu quero falar para vocês de alguns erros que eu percebi quando eu já estava melhor, conseguia ter clareza, né? Conseguia respirar. Quero falar de alguns erros que eu cometi, que eu percebi que era o que estava fazendo meu perfil ser mais do mesmo, que era o que estava fazendo eu ficar ali paralisada no Instagram. O primeiro dos erros, estou sem motivação para ver gente sem conteúdo, espaço com... Você tá no lugar certo, pode ter certeza. Primeiro erro que eu cometia, Differs. Eu não sabia o que é um posicionamento de verdade. Eu não sabia o que é um posicionamento. Eu não tinha noção. Você sabe o que é a palavra posicionamento? Você consegue dar uma conotação, dar uma explicação para ela? Escreve aqui no chat se você tem alguma noção, assim, o que seria posicionamento para você. Me contem aqui se vocês sabem. Ser referência, eu estou em crise de ansiedade.
Aline, te entendo completamente. Eu vivo com isso desde que eu sou pequena. Opinião clara. Consigo pensar, mas não descrever. Se destacar dentro do que você faz. Posicionamento é uma escolha. É você ser referência número um na mente dos seus clientes? Mais ou menos. A pessoa olhar e falar, isso é a cara da fulana? Mais ou menos. Posicionamento seria ter uma estratégia clara sobre como, para onde você quer chegar? Também não é bem isso. Isso também faz parte. Isso é branding, isso faz parte da sua mensagem. Mas posicionamento é sobre você escolher um lado. É você ter uma opinião. Você não tem como ter um posicionamento mediano, um posicionamento que todo mundo agrada, todo mundo concorda com você. É você escolher um lado e ter uma opinião. Hoje, na internet, o que mais tem é gente que não tem opinião. É que nem quando você sai da faculdade. Quando você sai da faculdade, todo mundo estudou a mesma coisa. O que vai diferenciar um profissional bom, um profissional mediano, de um profissional bom ou ótimo, é o quanto ele consegue se aprofundar e colocar a visão dele dentro daquilo que ele estudou. Então, o profissional mediano, ele sai da faculdade, ele replica exatamente aquele método que ele aprendeu. A nutricionista, ela vai lá, ela aprendeu a fazer aquela dietinha daquele jeito, ela vai lá e faz a mesma coisa. É muito difícil essa pessoa, ela ter um posicionamento, porque é óbvio que você vai ouvir muitas coisas e você vai ter a sua opinião. Você vai falar, não, eu não acredito nisso aqui, porque eu acho que comer tomate não é bom. Eu acho que você tem que comer carne, porque a carne é isso, aquilo. Você começa a ter a sua opinião sobre as coisas e escolher um lado. E você assume a responsabilidade por problemas. Então você fala, pode deixar que isso aqui eu resolvo. As pessoas que têm problema com burnout, pode deixar que eu resolvo. O resto, talvez eu não consiga, mas isso eu vou resolver. Então, quando você tem um posicionamento, você toma uma responsabilidade, você toma um lado. E posicionamento não agrada a todo mundo. Vocês têm que entender que eu até, inclusive, tenho uma pastinha no meu celular que se chama haters. E todo mundo que joga algum hater pra mim, eu vou lá e printo. Eu falo, isso aí, sinal que eu tô me posicionando. Que bom que tem um hater vindo, porque se eu estivesse sendo morna, se eu não estivesse fazendo barulho nenhum, não ia ter hater. Hater é um bom sinal, Differs. Quando vocês estão tendo hater, é sinal que vocês estão se posicionando. Claro que tem vários níveis, né? Tem gente que faz isso de uma forma polêmica, e não é sobre isso que a gente fala, né? Mas quando você tem uma opinião, vai ter gente que pensa ao contrário. E quando você assume uma opinião, você tem um posicionamento. Então não dá para ser morno, não dá para achar que todo tipo de arquitetura é válida. Você tem que ter o seu tipo. Não dá para gostar de tudo ao mesmo tempo e falar, não, eu te ajudo no que você quiser. Você tem que ter o seu método. Então, se você quer ajudar todo mundo, qual que é o seu método para ajudar todo mundo? Então, posicionamento, vocês têm que se posicionar de verdade. Quando o seu Instagram tá com aquele negócio lá que você posta uma foto e os comentários são assim, ai, que linda, bonitinha, fofinha, ai, maravilhosa. Se seus comentários estão só assim, tem algo de errado, tá? Porque posicionamento ele gera conversa. E quando você é morna, você não é líder, você não lidera nada, você não vira mentora, você não vira dona de negócio, você não ganha mais, você não se posiciona. Então, precisa mudar essa mentalidade. Para você aumentar o seu salário, para você ser reconhecida, você tem que se posicionar. As pessoas precisam te ver como uma líder. Você é a líder do seu movimento, da sua comunidade, que seja de 100 pessoas. 100 pessoas é muita gente. Você é líder e responsável pela trajetória daquelas pessoas. Então, tomar responsabilidade para vocês. Segundo erro, não está criando movimento e comunidade. Não está pensando nisso. Então, você não cria uma comunidade. Você não sabe nem direito com quem você fala. Você reclama que não tem engajamento, que as pessoas não conversam com você, mas você está conversando com as pessoas? Você pergunta sobre a vida delas, você entende o que elas gostam, você analisa os erros, as dores delas, para trazer isso no seu posicionamento, para trazer isso no seu produto, no seu conteúdo. As pessoas elas querem ver sobre elas no conteúdo de vocês. E para isso acontecer, vocês precisam conhecer essas pessoas e estar criando seu movimento, sua comunidade. A gente vive na era do movimento.
movimento de marca. A Natália Beauty falou isso semana passada também, eu até repostei nos meus stories. A gente precisa tanto as marcas, quanto as marcas pessoais, né, marca corporativa quanto marca pessoal, precisa ter movimento, precisa abraçar a sua causa. Aquela coisa que você fala, esse é meu movimento, é assim que eu penso, e a partir disso virá a minha comunidade, virão as pessoas atrás de mim da qual eu sou líder. Então, vocês precisam pensar no conteúdo de vocês dessa forma. E claro que isso é um processo, tá? Ninguém começa, entra no Instagram, agora você vai mudar a sua bio, hoje você vai ter essa comunidade. Não é assim. É uma construção que a gente vai fazendo, tá? Tudo para um lugar. Terceiro erro, conteúdo genérico. Tem gente que acha que criar conteúdo é colocar lá ChatGPT, me dê 5 ideias de como criar um conteúdo sendo arquiteto. Daí ou né, um conteúdo sendo designer gráfico. Daí o ChatGPT vai lá. Conteúdo, o que é identidade visual? Daí você vai lá, vou fazer um conteúdo para explicar para os meus clientes o que é identidade visual. Gente, isso eu encontro no Google. Esse tipo de conteúdo genérico, que eu olho fulaninha, ciclaninha, pode ter igual, eu coloco no Google, eu encontro, não tem mais valor na internet. A gente quer ouvir a sua opinião, o que você pensa, o que você faz, as suas histórias, o que você já passou, o seu ponto de vista. Então, produzir aquele conteúdo para cumprir tabela, para você falar, ah, hoje eu postei essa semana e não gerar conexão, não ter estratégia, não adianta de nada. E tem muita gente produzindo conteúdo genérico, sem nem saber. Outro erro, número 4, tentar se encaixar num perfil ou num arquétipo, né? Teve uma grande onda de arquétipo, que as pessoas começaram a se juntar por grupos de arquétipo. Tentar se encaixar num perfil arquétipo que não traduz a sua autenticidade. Então você fica, eu sou governante. Então eu preciso parecer que eu lidero. Então os meus conteúdos vão ser de liderança. Eu vou fazer todos os conteúdos assim. E você acaba perdendo sua autenticidade. Você acaba perdendo algumas coisas ali que são muito mais importantes do seu dia a dia, que está na sua cabeça, às vezes que você gostaria de falar, mas você se trava. Você trava porque você pensa, não, eu preciso parecer isso. Se eu postar isso aqui, eu vou parecer muito informal. Não posso postar isso aqui. Eu preciso parecer esse perfil X. E aí o que acontece? Você se bloqueia. Alguém já tentou se encaixar em algum perfil assim? Alguém já em algum momento ficou movida por arquétipo e se sentiu um pouco travada? Já sim, passei por tudo isso, já. É muita gente, por isso que eu não trabalho com arquétipo, Differs. Eu não tenho nada contra, pode ver o arquétipo, pode se encontrar neles, mas para a gente ter autenticidade é por um outro caminho. É por um outro caminho que a gente se encontra. Outro erro comum e que acontece muito é: estou aqui para aprender, ainda não trabalho. Nunca senti que me refletisse realmente. Acho que esse negócio de arquétipo tudo roubou. Eu também. Também, né? É aí que eu acho alguns inimigos. Outro ponto, Differs, não ter o seu conteúdo flow. A gente fala muito sobre o conteúdo flow e eu falo o quanto ele é uma solução e uma forma boa de vocês trabalharem criação de conteúdo. Porque imaginem comigo, vocês entram na internet todo dia para ver conteúdo, né? E vocês vão vendo conteúdos. Cada dia tem conteúdos diferentes. E para você lembrar de alguém, para você ter uma lembrança de marca, você precisa ver conteúdos que seguem uma mesma linha, que tenham algumas estratégias ali, uma intencionalidade, que você veja aquele conteúdo, que você saiba que era aquela pessoa, que você já sabe o que você vai encontrar naquele perfil. O seu perfil, eu tenho que bater o olho na sua bio, ler a sua bio, ter uma promessa de marca forte, que não é, a bio não é aquela coisa moda, lifestyle, criatividade. Isso não é uma bio. Isso não dá para se considerar uma bio legal. É você ter uma promessa de marca e eu clicar na sua bio e eu ver o que eu vou ver no seu perfil. Eu consigo ler o que tem no seu perfil e esse conteúdo flow fala sobre esse universo. Então é você encontrar um conteúdo que tenha a sua cara, que seja o seu jeito de fazer. Não é o meu jeito de fazer, não é ser igual a Catherine.
É você encontrar a sua forma de produzir conteúdo de um jeito que seja um flow para você. Que a Franci falou, eu gosto muito de arquétipos e trabalho os meus, mas realmente perdi um pouco da minha alegria e humor nos conteúdos. A minha bio tá assim, Cat, já manda o valor e forma de pagamento. Você avalia alguns perfis na live, né? A gente faz isso sim, mas hoje não vai ser o caso, tá? Outra coisa, além do conteúdo flow, que a gente vai voltar a falar mais pra frente, construir o seu posicionamento baseado em trends. Até o seu estilo, né? Tem muita gente que, agora é o old money, então agora eu vou vestir o quiet luxury, porque agora vai ser essa onda, eu vou me conectar com as pessoas porque é isso que está em alta, e aí você fica migrando para aquilo que está no hype. E fica fazendo a trend, eu vou fazer a trend aqui, vou fazer a trend ali, porque essa trend aumenta o meu engajamento, o áudio em alta, e aí você fica girando naquilo ali. Sabe o que eu falo sobre a trend? As nutricionistas vão me entender bem nessa analogia. Por isso que tá esses docinhos ali. A trend é como aquele docinho depois do almoço quando você está de dieta. Você tem uma dieta para cumprir que foi criada para você com muito carinho, que é o seu caminho certo. Mas você vai lá depois do almoço e você come aquele docinho, aquele bombonzinho que estava lá na saída do caixa, que você não precisava comer. Aquilo lá não ia fazer diferença na sua vida. Você precisava comer? Não precisava. Na hora você ficou com muita vontade, você falou, vou comer o docinho. Passou, você falou, cara, não precisava ter comido. Precisava. Eu tenho que voltar para minha dieta. A trend é a mesma coisa. Ele não vai mudar nada no seu conteúdo. Eu não sou nem a favor, não é que eu sou contra, tá? Vocês podem fazer trend quando vocês colocam a personalidade de vocês nela. Mas não é algo que vai trazer, somar realmente na vida de vocês. Não é algo que realmente vai construir a marca pessoal de vocês. Então, eu considero a trend, sempre que vocês forem querer fazer a trend, vocês lembram do chocolatinho depois do almoço. Precisa? Não precisa. Quer fazer? Faz. Mas não vai mudar nada no seu caminho a longo prazo. Outro erro, aceitar que seu perfil não cresça ou colocar a culpa no algoritmo. Quem já falou, tá? Quem nunca falou isso. Ai, amiga, não posta hoje, porque hoje o algoritmo tá flopado. Hoje o algoritmo, sei lá o que aconteceu no Instagram hoje, tá um negócio estranho. Eu postei e o algoritmo tá bugado. Quem nunca falou isso, tá? Eu já falei muito isso. No meu círculo de amigas, que também tava todo mundo flopado e ninguém saía do lugar, todo mundo falava isso. Ai, amiga, hoje o algoritmo tá flopado. Não sei o que aconteceu. Colocar a culpa da minha incapacidade no algoritmo. Eu sinto que meu perfil não cresce como morar em cidade pequena. Nada a ver, Eduardo. Eu vou te mostrar muitos cases que moram em cidade pequena e tudo bem. Aceitar, enfim, colocar a culpa no algoritmo. Quem já? Me responde aqui no chat. Quem já pensou ou coloca a culpa no seguinte: eu acho que o meu perfil é muito antigo, tá? Eu falava isso, tá? Porque meu perfil eu tenho Instagram desde o dia 1. Eu acho que meu perfil é muito antigo, a culpa disso. Eu preciso dividir meu perfil em profissional e pessoal, porque os dois juntos não tá dando certo. Ou, eu vou começar um perfil novo, porque eu acho que esse meu perfil velho aqui tá com problema. Se eu começar um novo, vai resetar e vai ficar tudo ótimo. Quem já pensei assim, muita gente já. Meu perfil não cresce de jeito nenhum. Eu também fiquei anos assim. A coisa mais chata é gente que faz stories reclamando do algoritmo e pedindo. Daí precisa mandar o que tem. Nossa, tem de amiga minha que manda no direct. Amiga, ajuda a engajar. Ou faz aquele super grupo de engajamento, que daí todas as amigas se ajudam. Gente, não muda nada. Assistir, outro erro, tá? Depois a gente volta a falar sobre o algoritmo. Assistir da plateia o protagonismo que devia ser seu. Você olha gente que chegou muito depois que você tá no resultado. Ou você olha aqueles profissionais meia boca, aquela galera que saiu da faculdade e foi lá e criou um produto e tá ganhando rios de dinheiro. Você fala, nossa, eu sei muito mais que essa pessoa. Você fica até, às vezes, agoniado, porque você fala, nossa, o que ela tá falando? Eu não ia ter coragem de vender isso aí que ela tá falando. E aí, o que você faz?
Você fica observando os outros, se comparando e você só consome conteúdo. Você não faz mais nada. Você só consome e você fica lá, salvando referência. Aí você salva, ai, gostei disso, gostei daquilo. Aí você olha o que a fulaninha tá fazendo e você se sente cada vez mais sobrecarregada. Que você não consegue ver saída. Você vê todo mundo fazendo, menos você. Um monte de gente, eu socorro. Isso é horrível. Já tive milhares de desculpas, nem toda a culpa era minha. Fico fazendo isso. Meu choque de realidade, uma menina do nada vendendo curso de GC como se fosse novidade no mercado e fazendo rios de dinheiro. Exatamente. Eu também. Você acha que eu não olho pra trás e falo, caramba, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje lá no feed colorido, eu tava bilionária. Mas tudo bem, tudo tem uma fase. Mas a gente tem que falar, parar um momento e falar, chega, eu vou agir, eu vou fazer algo. Então, sair da plateia e assumir o protagonismo. E quando a pessoa é introvertida, Rita, tem saída para você também, porque tem conteúdo para introvertido. E se você quiser, quando você vê o dinheiro e o resultado e o reconhecimento, eu te garanto que a vergonha e a introversão se tornam um segundo plano. Eu era uma criança extremamente introvertida. Eu odeio falar em público. Isso para mim aqui é uma grande superação. Eu tremo, eu tenho ansiedade, eu passo mal. Então a questão é você ter as suas prioridades. Quando você coloca, você fica obstinada pelo seu sucesso, essas coisas assim, a opinião dos outros, ah, que vão pensar de mim, ah, minha vergonha, você fala, meu, quer saber? O que eu tenho para conquistar nessa terra e o tempo que eu tenho, o pouco tempo que eu tenho, vale muito mais. Essas coisas é uma desculpinha assim, ó, que não dá pra gente ficar dando mais. A nosso time tá passando. E é por isso também que você não cresce, não terá o que diferencie você. Então, não dá, meu povo. Não dá para fazer o que todo mundo está fazendo e esperar os mesmos resultados. E aqui tem uma comparação do meu perfil, tá? Agora eu fiz esses slides essa semana, eu já ganhei 3 mil seguidores, já tô com 183. 2020 foi quando eu estava em ascensão, eu estava com 138 mil seguidores. 2023, Gifers, eu perdi seguidor. Em 3 anos, eu perdi seguidor. Mais alguém que perdendo seguidor também? Eu perdi seguidor. Olha como era meu perfil: fashion, design, creative director. Essa era a minha bio. Eu achava que eu tava arrasando. Mais alguém perdendo seguidor? Me conta aqui. É normal perder seguidor, tá? É normal, eu perco seguidor até hoje. Só que eu ganho muito mais do que eu perco. Então, essa conta é normal, tudo bem, não gostou do meu perfil, é normal. A gente está vivendo uma época que tem muitos perfis, então é normal que as pessoas fiquem só com aqueles que elas gostam muito. Mas eu comecei a perder muito seguidor. Muito, muito, muito. Mais do que ganhar. É verdade que a gente, peraí, usa o perfil profissional do algoritmo, não entende? Uma influencer que a gente usa o perfil pessoal e profissional. Eu não entendi. Bom, mas depois a gente fala sobre isso, tá? E o meu perfil depois de 2023, ele começou a deslopar. Começou a realmente crescer de verdade. Então, vocês viram que isso aqui eu comecei a colocar o método em ação, foi início do ano, assim, né? Que teve uns meses que eu foquei mais, outros menos. Eu cresci 50 mil seguidores em poucos meses. E eu vou toda semana, eu tô crescendo em média 2 a 3 mil seguidores novos, de vídeos antigos. Alguns novos flopam, aí um antigo funciona. Quando você tem um flow de conteúdo e essa marca pessoal bem posicionada, não é que todos os seus conteúdos vão bombar para sempre, mas você sempre vai estar crescendo. A sua casa ali sempre vai estar evoluindo. Sabe como comecei a me reconectar, gente? Como que aquela menina agora é para a galera do burnout também. Tráfego pago pode ajudar muito, com certeza, mas só se você tiver um bom Instagram para receber essas pessoas, senão não adianta nada, tá? Porque as pessoas olham o negócio lá e elas vão pro seu Instagram ver se faz sentido. Então não adianta ter um vídeo bom. Todos os seus vídeos têm que ser bom para aquela pessoa ficar. Sabe como eu comecei a me reconectar, gente? Quando eu quis sair daquele burnout, e aí para quem está se sentindo nessa situação do burnout, se sentindo perdido, com muita informação na cabeça, sem ter para onde ir,
A primeira coisa que eu fiz foi me reconectar com aquela menina lá da infância, com aquela Catherine. Que quando a gente está na infância, a gente não tem. A gente é pura. A gente é o que a gente é. Todo mundo aqui foi criança um dia e tinha sonhos e não tinha medo de ser quem a gente era. A gente sonhava alto, a gente sonhava, nossa, umas coisas absurdas. Aonde que foi parar aquela sua criança curiosa e destemida? Ou aquela adolescente? Aonde que ela foi parar? Você esqueceu ela onde? Que você agora tá cansada, perdida. Aquela criança lá tá esperando você. Ela tá esperando para ver os sonhos que ela tinha se concretizando. Então, quando eu passei pelo processo de marca pessoal, a primeira coisa que eu fiz, e é isso que a gente faz também no método, é me conectar com aquela Catherine. Essa Catherine aqui, ó, do dentinho separado, que adorava fazer fotos, eu amava fazer fotos. Então eu fui entendendo que eu tinha um DNA da inovação e eu tinha habilidades que eram naturais minha. Então eu comecei a me conectar. Quando eu ganhei minha primeira, eu comecei a lembrar de histórias. Eu fui perguntando para minha mãe, para amigas. Eu lembrei da história de quando eu ganhei minha primeira câmera e eu comecei a fazer foto de todas as minhas amigas. Só que eu não estava satisfeita com as fotos. Eu comecei a fazer, e eu gostava sempre muito de programas de computador, eu sempre fui boa nisso, sempre foi um ponto positivo meu. Aí eu ia anotando, eu era boa nisso, eu era boa nisso. Eu sabia muito mexer em programa de computador, adorava jogos de computador e tal. E eu comecei a fazer GIFs com essas minhas amigas. E era flogão naquela época, né? Eu olhava a personalidade da minha amiga, a cor da minha amiga, e eu fazia um GIF, aquelas estrelas assim, brilhando, com a foto dela, e colocava uma frase dela, uma frase que impactava ali, que era a frase dela, para postar no fotolog dela. E eu fazia isso para todas as minhas amigas. E desde daquela época, eu comecei a olhar e falei, nossa, olha o que eu fazia naquela época. E querendo ou não, é exatamente o que eu faço hoje, numa versão muito mais profissional, né? Que é dar identidade para as pessoas, que é dar vida, que é dar inovação para as pessoas. Então eu fui me reconectando com aquela menina e eu lembrando, nossa, eu gostava de fazer isso, né? Meu, eu gosto de fazer isso até hoje. Então a gente se perde. Eu me reconectei com aquela menina do feed colorido. Por que que eu fazia o feed colorido? O que que eu tinha de melhor naquela fase? Eu me reconectei com a menina, eu tive uma marca também, né? Não deu para contar essa parte da história, mas eu tive uma marca, duas, na verdade, uma marca de moda que eu lancei, que foi a Anki. E quando eu fui olhar para essa fase da minha vida, eu observei que o que eu mais fazia de bom naquela fase era o branding das marcas. Nossa, a marca era assim, ó, inovadora. A gente personalizava as estampas, a pessoa podia colocar a foto dela. Era um negócio bizarro para época. E tudo eu fiz sozinha, identidade visual eu fiz sozinha. Aí eu fui olhar para essas coisas e fui observar e falar: isso sou eu, essa é a minha essência. Então, é reencontrar em primeiro lugar a sua essência, olhar e falar: quem sou eu, o que que eu quero ser, para onde eu estou indo, qual que é a minha visão. Dentro da formação, a gente tem um exercício muito legal que se chama a capa da revista, que você coloca a sua capa da revista com todas as informações que você gostaria que as pessoas falassem de você, que é para lá que você está indo. Você precisa saber para onde você está indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, se você está no digital hoje, criando conteúdo sem monetizar, criar conteúdo não é profissão, tá? Conteúdo é um meio para você ganhar dinheiro. Eu só crio conteúdo porque, de alguma forma, isso é um propósito, isso está me levando em algum lugar, isso é o meu trabalho. Então, só criar conteúdo por diversão tá errado. Você precisa colocar ele como um meio das pessoas te conhecerem, você criar o seu legado e você ser reconhecido. Então, o seu porquê, os seus valores. O exercício de valores, para mim, foi um negócio que eu falei: caramba, eu estava negligenciando os meus valores. No meu trabalho, nos meus relacionamentos, tem valores que são inegociáveis para vocês. E às vezes você está negociando esses valores. Às vezes, para mim, por exemplo, o propósito, ter um propósito e ter profundidade nas coisas é algo muito importante. Então, às vezes se eu estou num relacionamento que não tem profundidade, aquele relacionamento me incomoda. Se eu tenho amizades que elas não fazem, não têm conversas profundas, são amizades muito muito fúteis, eu fui incomodada.
Então, isso é um valor meu. E eu descobri que esse é um valor e uma necessidade minha. Então, quais são os seus valores? E a gente tem um exercício muito legal para isso também, que não vai dar para fazer hoje, mas que a gente se reconecta com a nossa verdade. E eu fui me reconectando com o meu estilo, eu tirei meu guarda-roupa inteiro fora. E eu falei, o que é que eu quero usar? O que que eu gosto? E não é as pessoas lá de fora, que eles falam que eu tenho que usar. O que que eu gosto? Eu sempre fui diferente, eu comecei a usar umas coisas que não tinham nada a ver comigo. Porque às vezes as marcas também me mandavam roupas que eu tinha que usar que não tinham a ver comigo, que eu me perdi no meu próprio estilo. Então eu comecei a me reconectar com o meu próprio estilo, que eu gostava sempre muito de metal, de prata, eu sempre gostei disso e eu me perdi nesse caminho. Comecei a gostar de umas coisas que eu não gostava de verdade. Escolhi minhas referências favoritas. Ter referências é muito bom. A gente precisa de boas referências. Lá na formação, a gente trabalha muito referência. Eu falo sempre para os differs, vocês precisam de boas referências. Não é olhar o seu concorrente. Não vá procurar referência no seu nicho. A gente vê referências do mundo inteiro. E eu fui entendendo a minha essência, eu fui lapidando, passinho por passinho, quem eu sou, quem eu quero ser, como eu quero que as pessoas me vejam. Isso sem pensar em conteúdo, sem pensar em mais nada. Um primeiro passo ali. E eu cheguei nesse meu mood board aqui, né? Que sou 100% eu. Eu gosto de futurismo, eu gosto de inovação, autenticidade, diferenciação. Eu gosto de tudo aesthetic mesmo. Eu sou isso é uma coisa que me move, eu gosto das coisas bonitas. Para mim, isso é importante. E não tem certo ou errado. Não importa alguém falar, não precisa ser, o conteúdo não precisa ser bonitinho. Para mim, precisa. E se para você não precisa, não tem problema. Vai funcionar também. A gente precisa viver a nossa verdade. E essa transformação, Gifras, foi tão grande. Foi uma transformação de dentro para fora que os meus seguidores da época falaram: Nossa, você voltou como uma fênix. Eu emagreci 12 quilos depois daquela época, né? Eu engordei muito no burnout e eu me reencontrei de uma forma que tudo na minha vida começou a se organizar, né? Foi aí que eu cheguei até nesse corpo, enfim, uma nova versão minha, realmente. E como tudo na minha vida, eu não queria seguir uma fórmula pronta e engessada. Eu ficava extremamente incomodada com as coisas que tinham no mercado, engessadas, padrões. Eu queria algo diferente. Eu não queria voltar para o digital e fazer o que todo mundo estava fazendo. Eu olhava as pessoas fazendo aquelas coisas todas iguais e eu não me identificava com ninguém. E eu queria ser eu mesma. Eu não queria seguir uma fórmula do que as pessoas falavam. Eu queria descobrir o que para mim fazia sentido. Quem mais sente esse desejo? Falou, eu não quero seguir uma fórmula. Eu quero ser eu mesma. Eu amo a sua forma de estética. E os nossos valores, eles se conectam, tá? Por isso que vocês estão aqui. Com certeza, alguma coisa aí da minha história conecta com você. Algum dos meus valores, eu tenho vários valores, né? A autenticidade é um deles também, que é muito forte. Depois a gente pode falar sobre isso. Muito, eu quero ser eu mesma com minha história e peculiaridades. Exato. E o valor de você, se as pessoas entendessem que a autenticidade delas é onde esconde o ouro, é onde as pessoas realmente vão te conhecer de verdade, é onde você vai se sentir feliz produzindo conteúdo. É isso que eu desejo, é vocês serem vocês mesmas produzindo, vocês mesmos. Esse é o meu desejo para vocês. Eu não faço, eu nunca falo para alguém, você tem que produzir como eu faço. Olha como é que eu faço, tem que fazer assim. Você tem que montar um escritório, botar um computador e gravar falando no microfone. Não tem que, você tem que encontrar o seu jeito de criar. Por isso que nasceu o Diferente dos Iguais. Por isso que eu criei esse movimento. Eu falei, essa é a minha causa. Eu quero ter um movimento, eu não aguento mais ver as pessoas iguais na internet, com tanta gente diferente fazendo tudo igual. Eu preciso criar um movimento para mudar tudo isso. Isso era o que movia meu coração. E foi aí que nasceu o nosso Diferente dos Iguais, que é o que vocês conhecem e é o que vocês também gostariam de estar vivendo na vida de vocês. E o que eu fiz no Diferente dos Iguais? Eu juntei a minha experiência de anos, né? Mais de 12 anos no digital,
que realmente funciona, que tem muita coisa que é aprovado, testado e é isso, né? Então a gente também não adianta inovar e inventar a roda, não é sobre inventar a roda, é sobre pegar o que funciona e colocar o nosso toque a mais. As minhas vivências no mercado digital, o meu DNA inovador, que eu senti que eu tinha o DNA da inovação. E a partir disso, eu criei o meu próprio processo de criação de conteúdo e marca pessoal para todos os creators do presente e do futuro. Eu sempre gostei muito de estudar o futuro, né? O futurismo sempre foi algo que eu gostei muito. Então, eu sempre coloquei uma ênfase, até quando eu estava tentando me encontrar, eu falei, será que eu foco em inteligência artificial, futurismo? Estava nessa dúvida. Mas eu entendi que ele é algo que está dentro de tudo que eu ensino. Tudo que eu ensino é sempre já pensando no futuro. É o que encaixa para o futuro. Nada que está aqui é só o presente. É o futuro. Criação de comunidade, toda a Web 3.0, que é uma nova era que vai vir aí da internet, que eu amo estudar isso. Tudo que eu crio hoje é pensando no futuro. E a gente chega nessa fase atual aqui. Hoje me sinto uma pessoa invisível, como se tornar influente neste meio sendo tímida. Eu sou super tímida, tá? Eu venço a timidez. Timidez a gente vence. Timidez não é doença, tá? É uma condição momentânea, a gente vence. E sobre a Tamires aqui, o que eu acho sobre conta pessoal e profissional junto. Uma coisa só, não existe os dois. Você é uma pessoa só. Todo o trabalho que a gente faz é para condensar tudo numa coisa só. Não me venha querer dividir as duas contas que eu não aceito. Você tem que viver a sua personalidade no seu trabalho. Quem te disse que você precisa viver um personagem no seu trabalho e uma outra pessoa na vida real? É tudo a mesma coisa. Tem um perfil meio flopado. Bom, depois a gente conversa sobre as perguntas. A gente chegou nessa fase aqui, ó. Olha a diferença. Olha como a gente tem uma unidade visual, como a gente tem intencionalidade, aqui os meus símbolos, uma identidade visual que era realmente a minha cara. Uma nova versão, ó, aqui a capa que eu falei para vocês. Essa já tá atualizada, tá? Já fiz uma nova. Uma nova versão, muito mais segura. Hoje eu tenho segurança. E para quem é tímida, segurança é muito importante. Eu tenho segurança do que eu tô falando, eu tenho certeza do que eu falo. Isso também ajuda a vencer a timidez. E prática, tá? Tem que praticar muito para perder a timidez. Muito mais autêntica e muito mais relevante. Aquela Catherine flopada lá, não tinha o que falar. Hoje eu tenho um brand intencional. As pessoas lembram de mim por conta do meu brand intencional. O tempo inteiro elas me mandam. Eu lembrei de você, olha isso, é muito sua cara. Ou mesmo as differs, direto, o tempo inteiro elas mandam. Isso aqui é muito DNA differ. Isso aqui é muito diferente dos iguais. Olha essa pessoa aqui diferente dos iguais. Virou já como se fosse uma qualidade, como se fosse uma palavra, uma linguagem. Ser diferente dos iguais. Porque tudo isso foi intencionalmente construído. Meu branding, ele é intencional. E não é sobre a gente ser robotizada, não é sobre você ser alguém montada. É sobre você saber quem você é e ser intencional nisso. É você querer trazer mensagens. Eu amo as coisas modernas, eu amo o futurismo, eu amo o metal. Eu realmente amo usar metal. Eu, por mim, só uso metal. Eu não gosto de acessório de outro jeito. E eu trouxe isso de uma forma intencional, porque isso traz a modernidade para minha marca pessoal. Então, eu intencionalmente falei: eu vou usar muito prata, eu quero ser lembrada por isso, porque isso conecta com a mensagem da minha marca pessoal dentro do universo visual. E as marcas começaram a me enviar aquilo que realmente é minha cara. E isso serve para quem também tem cliente, tá? Aqui no caso era quando eu estava mais focada em influenciadora. Mas para quem tem cliente, você começa a conectar o cliente certo. Porque às vezes é um cliente que você não vai conseguir ajudar, que é uma pessoa que não serve para você, que você está com ruído de comunicação, que você não está comunicando direito. As marcas começaram a me enviar aquilo que eu realmente queria. O que eu recebia de coisas que eu não gostava naquela época errada, gente. Eu recebia muita coisa que eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo. Essa renda, eu nem gosto de renda. E eu recebia um monte de coisa que não tinha nada a ver com a minha marca pessoal. Então, isso foi sendo trabalhado intencionalmente. Hoje, tudo que eu recebo é cuidadosamente minha cara. Não tem nada que eu recebo que as pessoas falam, nossa, não é sua cara.
O público certo chega e cada dia eu recebo mais mensagens, eu recebo reconhecimento pelo meu trabalho. E seja uma pessoa comentando no vídeo falando esse vídeo melhorou a minha vida. Maravilha! Eu estou o tempo inteiro transformando a vida das pessoas, eu estou inspirando a vida das pessoas, não tem preço para isso. E foi aí também que o método Diferente dos Iguais, ele destravou o meu perfil, tá? Desse perfil flopado, e não é que não era culpa das minhas fotos mal produzidas. Meu conteúdo era lindo, se vai rolar meu feed, eu sempre produzi coisas bonitas. Isso não era uma dificuldade para mim. Mas eu era flopada. Olha aqui, uma foto linda, maravilhosa, 20 likes, 300 likes, para alguém que tinha 120 mil seguidores, né, gente? 20 salvos. Era um perfil flopado, flopadíssimo. Eu não saía disso, não melhorava nunca. Perfil antigo, tá? E o método destravou. Olha o meu engajamento hoje, a quantidade de salvos, muita. Vocês estão aqui de prova, né? Muita gente nem me conhecia nessa época. E é assim, só crescendo cada dia mais. Um oásis pra ti também. E o que eu comecei a ter? Eu passei a ter um foco. Olha a diferença de perfil desse para aquele lá. Art director, moda, design. O que eu comunicava com aquilo? Nada. Não comunicava nada. E muita gente está fazendo esse erro. Aqui eu tenho uma promessa de marca. A pessoa clica no meu perfil, ela lê. Te inspiro a como diferenciar sua marca pessoal e a criar um conteúdo mais autêntico. Gostei, quero. Seja diferente dos iguais. O que é isso? Quero ser. É tudo intencional. Não tem nada de ultra inovador nessa promessa de marca. Porém, as pessoas entram e elas sabem sobre o que eu falo. Eu tenho um universo, um posicionamento claro, uma mensagem única. E quanto mais você trabalha o seu branding, mais único. Vocês acham que tem como alguém chegar hoje na internet e me copiar? Vocês acham como eu tenho alguém passar agora a fazer exatamente o que eu faço? É impossível, porque é cada detalhe da etapa que eu cuido, desde a tipografia, identidade visual, o jeito que eu faço, a gente se torna a prova de concorrente. Eu não tenho medo de concorrente. Os concorrentes que eu tenho são todos meus amigos. Porque realmente a gente não precisa ter medo da concorrência quando a gente trabalha a diferenciação. Eu passei a monetizar os meus próprios produtos, uma coisa que eu não tinha antes, eu não tinha recorrência. Eu comecei a criar os meus próprios produtos, eu abri a minha mente para isso. Dentro da formação, a gente fala muito sobre isso também, sobre você ter o seu produto. Viver de publi não é trabalho. Então, quem quer ser influenciador, já saiba que eu vou te colocar um produto para fazer. Publi, ele é um extra, ele não é o seu trabalho. Então, comecei a receber propostas que realmente se encaixam com o meu foco. Então, palestras, comecei a receber convites para eventos, comecei a fazer network com muitas pessoas por conta do meu posicionamento e por conta de eu ter um eu negócio. Eu comecei a ter um eu negócio. Realmente transformar minha marca pessoal intencionalmente em tudo isso. Tudo isso faz parte da metodologia, tá? Esse espaço que eu tô passando para vocês. Contando como que eu desflopei meu perfil, mas tudo isso é o que a gente aplica lá dentro da formação, tá? Eu trabalhei meu branding. Quem falou aqui de branding antes? Eu vi alguém perguntando aqui alguma coisa de branding. Cat, define o que é branding. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu gosto muito de definir branding, que é o seguinte: marketing, ele é o convite para uma reunião. Você recebeu lá um convite em casa. Daí você vai ler o convite. O motivo pelo qual você vai aceitar, você fala, eu vou, eu não vou, é o brand. Aquele conjunto de coisas, muitas vezes intangíveis, né? São tangíveis, porque vocês vão ver que a gente faz ser tangível, mas são um conjunto de coisas que se tornam o motivo pelo qual a pessoa aceita ir nessa reunião. Essa é a grande diferença para você entender. O marketing é aquele convite, clique aqui, compre aqui, faça aqui. Mas o motivo, que nem você recebeu um convite de uma borracharia te convidando para uma inauguração, que você nunca viu na vida, ou você recebeu um convite da Chanel para sentar na primeira fileira. O convite da Chanel, você fala, na hora, aonde é? Eu vou. Por quê? Por conta do branding, da sensação, da percepção que a marca faz para você ter na sua cabeça. É muito intangível, é uma construção completamente intangível. Exato. Essa definição é muito boa. Eu acho que para quem é leigo, né, a gente sem entrar muito a profundo o que é o branding, a gente trabalha de uma forma mais acessível, seria isso.
essas coisas que e tantas pessoas, olha todo mundo no digital que você gosta, você vai ver que as pessoas que você mais ama, elas trabalham muito bem o branding delas. E tem 7 passos do Primal Branding que a gente trabalha lá dentro da formação também, que é os passos que fazem. Isso aqui vocês podem ver que são o que fazem as grandes marcas serem quem são e o que faz também as religiões serem que elas são. Então a gente começa. Primeiro, a primeira coisa que vocês precisam é ter uma história, a jornada do herói. Você construir a jornada do herói, que é o que eu contei para vocês lá no início. Toda grande marca tem uma jornada do herói, você precisa ter. E isso vale tanto para a marca física quanto para a marca corporativa. Todas as marcas podem aplicar esses passos, tá? A gente trabalha aqui marca pessoal, mas isso o Primal Branding é um estudo universal. A sua história, as suas crenças, que é aquilo que a gente falou sobre o posicionamento, que é o que você acredita e o que você não acredita. Os seus haters também, né, que é o que você não acredita. Então, para você ter um branding, você tem que ter coisas que você acredita e elas aparecerem, as pessoas perceberem isso. E os seus haters são as coisas que você não acredita. Isso eu não acredito, são as pessoas que, logicamente, às vezes não vão se fechar tanto com você. Os seus ícones, que é o meu caso aqui, ó, isso aqui. Você vê isso aqui, você lembra de mim, né? Os ícones fazem parte do branding. Quando a gente olha a religião, o que é o ícone da religião? A cruz, na maioria das vezes, né? E isso também, o branding é o que cria o sentido para a comunidade. Então, os passos do branding também são aplicados dentro da sua comunidade. O tom de voz, a sua linguagem verbal, que são aquelas coisas que você fala, aquelas palavras que você repete, tipo o Rodrigo Góes, que falava fake Nery, ou a Bettina, que ela fala a Bettina Rudolph, ela fala o mundo é dos fazedores. Ela tem até tatuado essa frase que faz sentido com o método dela. Então, são palavras que você fala para essa comunidade, que tem a ver com aquilo que você acredita, né? Ou seja diferente dos iguais. Tem coisas que você fala e que você precisa repetir intencionalmente, que vai ficar na cabeça das pessoas. Seus rituais. E ritual não é você acordar todo dia e dar bom dia com uma xícara de café. É você ter rituais que entrem na rotina das pessoas e que melhorem a vida delas, que façam elas se sentirem pertencentes. O 7 é a liderança, é a sua figura de líder. Todo movimento, o grande movimento tem um líder. Como que é a sua postura de líder? Porque um líder ele precisa ter o posicionamento. As pessoas querem te seguir porque você tem algo para ensinar para elas, porque você tem algo para mostrar. Então, as características do líder. Esses são alguns dos passos que a gente trabalha dentro do branding. Eu trabalho com decoração de festas. Nossa, muita coisa para fazer diferente. O branding tem capacidade de criar desigualdades entre os iguais. Ali, Luiz falou. Muito bom. Criei meu universo visual de marca e a identidade visual, que me fizeram única. Então, tudo intencional. O que eu gosto de usar, claro que no meu caso é super intencional, porque eu trabalho realmente com branding, né? Então, eu quero que vocês vejam, que eu repita e vocês lembrem de mim por conta disso. Mas eu criei meu universo muito intencional. O que que eu gosto de fazer, o que que eu quero que as pessoas me vejam fazendo, cada detalhe, o meu cenário, o meu espaço, tudo precisa transmitir quem eu sou. Eu gosto de personalizar tudo, porque eu gosto que tudo tenha a minha cara. Então, encontrar essa essência e trazer isso dentro da sua identidade visual, a sua tipografia, ter uma tipografia que te diferencie, ter as cores dessa marca, ter os ícones, ter um emoji que te represente, todos esses detalhes vão complementando e criando uma marca épica. Então, é tudo isso que faz parte do seu processo de marca pessoal. Eu encontrei meu formato criativo, meu conteúdo flow, então eu parei de fazer conteúdos aleatórios e me encontrei em um formato de conteúdo. Não que eu não faça outros conteúdos, faço, mas esse é o meu conteúdo flow. E eu encontrei isso de uma forma natural. Eu fui testando, vendo boas referências. E o conteúdo flow, a gente começa encontrando, lógico, estudando nossa marca pessoal, entendendo os temas que a gente gosta, entendendo qual que são os gatilhos que a gente gosta. E depois a gente vai ver referências, ver
tipo de referência que a gente mais gosta de assistir, como que a gente gostaria de fazer, se a gente gosta de falar para a câmera, se a gente gosta de narrar, se você é uma boa atriz, às vezes você pode fazer personagens, se você é muito motivacional, você pode fazer uma pegada mais motivacional, se você é muito séria, muito técnica, então você pode fazer um formato criativo em forma de análises. Tem muitas formas de fazer, ninguém precisa ser igual a ninguém. E o método diferente dos iguais, ele te conecta com a sua essência e encontra os seus diferenciais se tornando um protagonista. Ai, nossa, com mesa aposta, nossa, o que tem de possibilidades de você fazer. Um mundo super criativo. Nossa, não tem limites para sonhar. Diferente no meu nicho, consultora de amamentação. E uma coisa que eu sempre falo, eu dou tantas possibilidades para vocês. Que a cada pedacinho, se vocês fizerem todas, nossa, o posicionamento de vocês, assim, fica um negócio bizarro. Mas se você tiver pequenos avanços, que seja em cuidar da identidade visual de você, em ter uma tipografia, em ter umas fotos estratégicas ali do que você faz, em colocar um estilo visual ali no que você faz, né? No caso ali, a amamentação. Você pode encontrar um padrão de fotografar, às vezes um filtro seu, uma forma como você faz, colocar uma emoção naquilo. Tudo isso pode diferenciar vocês. A gente nem chegou na parte de conteúdo, tá? A gente está falando só da preparação. Imagina o que não tem na fase de criação de conteúdo. Ah, encerrou o vídeo aqui. Bom, deixa eu ficar aqui mesmo. O que acontece quando você se torna protagonista? Você começa a misturar um posicionamento, você começa a trazer as suas habilidades, o seu posicionamento, o seu conteúdo flow. O Jorge Greenberg, quem conhece, quem é da área da moda? Tentei trazer algumas referências. A gente tem referência de tudo, tá? Eu trouxe poucas no que deu hoje no nosso time. Quem conhece o Jorge? O Jorge, gente, ele cria praticamente só um tipo de conteúdo. Ele simplesmente cria um tipo de conteúdo, tá? Ele não cria mais nada além dos 3 minutos de moda, que é esse quadro dele. Ele é super slow content, então ele lança os produtos dele quando ele quer, desaparece, aparece de vez em quando e dá certo. Ele tem um monte de views. E ele encontrou, e ele é sério, ele é uma pessoa séria, ele não é, você imagina ele fazendo dancinha, fazendo vídeo divertido? Não. E ele encontrou um formato que combine com a personalidade dele. Ele fica sentado no lugar falando sobre assuntos complexos dentro da moda. Então, vocês entendem como acessar a autenticidade de vocês é importante, porque vocês começam a trazer a personalidade. O Jorge é um super exemplo. Ele não tem nada a ver com a Malu Borges ou com outra galera da moda aí que tá look de rica, né? Look de rica também tem um conteúdo flow, mas é totalmente oposto. Cada um dentro da sua identidade. A Mari Krieger também é outro exemplo. Ela era um mix de criadora, DJ, atriz, e ela se encontrou e cresceu, tá com milhões de seguidores por conta de um conteúdo flow, uma junção de um bom tema. Então, ela sabe os gatilhos estratégicos, que não é à toa. Ela trabalha muita curiosidade e temas muito populares, universais, com a atuação dela. Então, ela sempre está atuando, né, fazendo do jeito dela e sempre o mesmo tipo de conteúdo. Sempre o mesmo tipo de conteúdo. Ela focou naquilo. Você focar em poucos conteúdos é muito mais importante do que você criar 7 conteúdos diferentes por semana. Então, encontrar o seu formato criativo, o seu conteúdo flow é importantíssimo para você ser diferente dos iguais. Criar o seu próprio universo de marca através daquilo que acredita. A Malu Borges é outro exemplo. Meu, ela gosta de umas coisas assim que ninguém gosta. E ela não tá nem aí. Ela usa sapato de flamingo, ela usa óculos de flor, sei lá, ela usa o que ela quiser. E essa autenticidade dela, esse dane-se que ela larga, é o que conectou ela com todo mundo, é o que fez ela ser esse tamanho. O fato dela ser autêntica, dela fazer o que ela quer. O Rodrigo Góes, outro exemplo, quem conhece ele? Acho que com meu nicho já é diferente, não encontro um diferencial para mim.
Nossa, Juliana, cavalos e hipismo. A quantidade de coisa que tem para você trabalhar nesse nicho. Meu sonho, tá? Meu sonho de trabalho ter um nicho assim para cuidar. Tem muito conteúdo, é um nicho extremamente inspiracional. É um nicho que viraliza muito fácil, até porque é um conteúdo que todo mundo gosta de ver. Mas enfim, o Rodrigo Góes, outro exemplo. Esse cara é nutricionista. Ele cresceu simplesmente por conta da linguagem verbal dele, né? Do fake Nery. Qual que é o outro que ele fala? É, a hysteric, que ele larga, né? Tem algumas expressões que ele fala. Tem mais uma também. Qual que é? Agora eu esqueci. Mas ele tem a linguagem verbal dele. Ele fala como se fosse uma dublagem. E conteúdo flow. O conteúdo flow dele é praticamente só esse aqui, ó. Que ele o suco, que ele, né, quando ele vai falar do anabolizante, ele criou a linguagem verbal dele, né, para o universo dele. Ele tem conteúdo dividido em duas telas, né, da qual ele analisa alguma coisa em cima e só. Vocês entendem? E carisma, óbvio. Nesse caso, ele também tem muito carisma. Mas vocês entendem que ele não precisou fazer um monte de coisas mirabolantes e conteúdos complexos. Ele simplesmente acessou a autenticidade dele. Outro exemplo, a Tamara, corretora, alguém conhece? São exemplos mais. Essa aqui é um exemplo já que começa a ser mais nichada. Mas ela aparece direto no Explorar para mim. Conhece? Alguém conhece a Tamara? É muito legal a Tamara. Então, a Tamara já eu trouxe bastante contraste para vocês entenderem que tudo dá. A Tamara é uma corretora que ela tem um universo verbal dela também, que ela fala, oi, Mar Amores, ela tem o Mara para tudo. Então, ela trouxe isso que a gente estava falando lá, da importância de você criar alguns símbolos de branding na sua comunidade. E ela é autêntica, ela cria narrativas dela, faz a casa de herdeiro, ela cria personagens para a casa dela. Ao invés dela chegar na casa e falar: olha, a gente aqui temos um closet, 100 metros quadrados, não sei o que, não sei o que. Ela, ela narra as casas como se as casas tivessem gente vivendo dentro. Ela fala: essa casa é do herdeiro, essa aqui é a casa do puxa-saco. Então ela fala: que aqui, se você morar nessa casa, você vai ter um monte de puxa-saco, essa casa é maravilhosa. E ela o texto dela vem da cabeça. Ela simplesmente fala o que ela sente vontade. E o flow dela é contar histórias. Ela é boa de narrativa. Ela é boa de contar histórias. E ela faz isso. O conteúdo dela é simplesmente isso. E ela tá ganhando uma grana como corretora. Todo mundo quer que ela vá vender os seus prédios não, suas casas, apartamentos. Então, criei o nome Marileta para tratar minhas assinantes. Isso, você vai criando esse universo e isso te diferencia demais. E não é sobre um conteúdo ultra editado, ela faz tudo com o celular, tá, gente? Então, é questão de você encontrar dentro de você essas coisas que têm a ver com você. E quando você encontra essa coisa que tem a ver com você, você vai, você flui, você não imita os outros, você faz aquilo que faz sentido para você. Nossa, não, eu não conheço esse perfil, Luísa, da teacher Paula Gabriela. Depois me manda, você sabe, né, que o Difas é cheio de referência. Eu tô o dia inteiro conhecendo referência nova. Outro exemplo, Cami Lunardi, ela era uma seguidora minha, a gente ficou amigas agora. Quando eu comecei a seguir ela falou: Meu Deus, eu não acredito que você tá me seguindo. E ela era uma social media, ali com seus clientinhos. Agora ela tá pensando, pedindo ajuda, como que ela vai fazer um produto para ela, porque é muita gente querendo contratar ela. Ela também era super espontânea. E ela viralizou num vídeo ali do coisas que eu acho brega. Então, o que que ela trouxe ali? Crenças dela muito forte, ela se expôs, ela se posicionou, ó, 2 milhões de views num vídeo nichado, nicho de criação de conteúdo. Ela nichou, ela se posicionou e ela falou o que que ela achava brega. E isso fez ela ser conhecida. E ela continuou com esse conteúdo flow, né? Ela até mudou o bio dela, deixe de ser brega e se torne autêntica. Ela surfou essa onda, agora ela tá criando outros conteúdos, ela tem o produto dela, ela tá se recriando dentro daquilo. Mas o fato dela ter escolhido essa estratégia fez ela voar. Então, assim, estratégia inovadora.
É muito bom. E usar gatilhos, ali nesse conteúdo dela tem muito dos gatilhos que a gente fala dentro da formação. Então, ser estratégica na forma de fazer. O Jorge e a Mari fazem praticamente só um tipo de conteúdo. Tem guru que fala que precisa fazer não sei quantos, que é assim, que é assado. Eles fazem praticamente um tipo de conteúdo. A Malu Borges, ela é zoada pela maioria das pessoas que são fora da moda. O que zoam é essa garota, que a orelha dela deve ser vermelha, de tanto que falam mal dela fora do nicho dela. A Tamara e o Rodrigo Góes, eles repetem as mesmas palavras todo dia. Ela começa todos os vídeos, oi, Maramores, oi, Maramores. Ele é todos os vídeos fake nerd. Eles repetem todos os dias as mesmas palavras. A Cami Lunardi, ela cria de um jeito autêntico. Ela fala tudo que ela tem vontade sem filtro. Mesmo vendendo mentoria, ela fala sem filtro. E sabe o que eles têm em comum? Todos eles, mesmo fazendo algo completamente diferente, nenhum tem a ver com o outro ali, né? Não dá para comparar eles em nenhum quesito. São opostos. Eles têm uma marca pessoal única. Eles trabalham estratégias de diferenciação. E não é sobre ser algo difícil de produzir, não é sobre ter o melhor equipamento, qual que é a sua câmera, Cat, qual que é o seu microfone, qual que é isso. É bom ter equipamento bom, mas não é isso que vai mudar o jogo de vocês no digital. Eles não têm medo do algoritmo. E o algoritmo parece que ama eles. Parece que assim, a Cami chegou agora, ganhou quase 100 mil seguidores em poucos meses. O que que acontece com essas pessoas que elas crescem tanto e eu não cresço? É a marca pessoal delas, trabalhada com estratégia. E o algoritmo, vamos falar sobre ele brevemente? Você sabe o que é o tal do algoritmo? Que já tô contando, né? Não deu para perguntar para vocês. Mas muita gente acha que o algoritmo é uma máquina do mal. É um negócio ali que tá pronto para derrubar. O Instagram odeia a gente, o algoritmo tá ali para acabar com a gente, o Instagram quer terminar com a nosso engajamento. Todo mundo pensa isso, né? Que o algoritmo é uma máquina do capeta. Só que não. Gente, differs. O algoritmo é um reflexo do comportamento humano. O algoritmo é você, sou eu. Se o seu conteúdo não está indo bem, se o algoritmo não está gostando do seu conteúdo, tem alguma coisa de errada com ele. Às vezes nem a gente gosta. Às vezes a gente olha o conteúdo da gente, nem a gente gosta, quem dirá o outro? E essas pessoas que conseguem dominar esse algoritmo, digamos assim, elas entenderam os gatilhos mentais do engajamento e elas sabem simplificar a criação de conteúdo delas. Hoje a gente vai falar um pouco também sobre alguns pontos. Já pega a caneta na mão que eu vou dar alguns pontos para vocês em relação ao engajamento. Elas também têm o watch time. Você sabe qual que é a métrica mais importante do Instagram hoje? Não é salvamentos, não são os likes, não são os views. A métrica mais importante é o watch time. O que é isso? É o tempo que a pessoa fica no seu conteúdo. Se ela fica até o final, se ela desiste no meio, se ela vê só 3 segundos. Isso é o que vai dizer se o conteúdo vai ser entregue ou não. Então, por isso que é esse cuidado que a gente tem em cada etapa. Então, a gente sabe qual que é a estrutura que funciona. Que os primeiros segundos eles têm que captar a atenção. Que o roteiro tem que ser um roteiro autêntico, tem que ser um roteiro que ensina algo. Que no final você pode fazer uma chamada para ação. Tudo isso a gente sabe que funciona. Quando você coloca a sua autenticidade dentro do que funciona, não tem erro. E o que faz uma pessoa pular ou ficar até o final de um conteúdo seu? Você já parou para se pensar? Já parou para analisar o que que faz uma pessoa ficar no seu conteúdo ou o que faz uma pessoa pular? A autoanálise, a análise do mercado é uma das coisas que eu mais faço, tá? O tempo inteiro. A gente sempre tira respostas dessas análises. Já pega aqui papel e caneta na mão que eu vou dar os pilares do engajamento aí para vocês, tá? Primeiro deles, que um pouquinho dos 4, que são, primeiro, marca pessoal autêntica, que a gente já falou, tá? Então, para você que tá com o perfil desflopado aí, o básico é isso aqui, que eu vou passar para vocês agora. Marca pessoal autêntica, uma mensagem clara. É você unir sua profissão
com os seus sonhos, com aquilo que você quer ser, com os seus valores, o seu branding, que são todos aqueles detalhes que a gente estava falando e muito mais, com o seu estilo, com suas multi-habilidades. Ah, Cat, eu sou boa nisso, 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 nisso. Como é que eu faço? Que bom! Vamos juntar tudo isso em um único foco. Eu sou boa em um monte de coisa também, gente. Eu que dá para fazer aí de criativo, eu sou boa. Mas tudo isso eu juntei em uma única mensagem, num único foco. Então você tem que transformar essa marca pessoal em uma mensagem clara. O outro segredo do engajamento é, segredo não, né? Porque tá na nossa cara. O que é esse tal de formato criativo? É você unir aquilo que você sabe e mais gosta de fazer em estilo de edição. Aqui a gente tem uma pasta com dezenas, centenas de formatos criativos dos mais diferentes criadores de conteúdos que têm esse DNA differ. E eu sempre trago para vocês verem e abrirem a mente de vocês que uma mesma história, um mesmo vídeo, tem muitos jeitos de fazer. Quem aí do nicho da amamentação, quem era da mesa posta, a arquiteta, você olha esses conteúdos, você consegue aplicar esse formato dentro da sua vida. Às vezes um formato diferente de fazer, de gravar, de editar, tudo isso pode diferenciar você. O conteúdo flow, a gente tem uma pasta com vários exemplos de conteúdos flows do mundo inteiro de pessoas que fizeram conteúdo flow de formas diferentes. É impossível alguém ter um conteúdo flow igual ao outro. Então, conteúdo flow é algo que vai te ajudar a desflopar o perfil. Então, uma tarefa para vocês que já fica hoje, para vocês começarem essa investigação, tá? Que a gente vai se auto-investigar. Antes da mão na massa, a gente se auto-investiga, vê o que faz sentido ou não, vê o que é para você e o que não é. Então, quais objetos, ícones e símbolos que podem te representar? Quais palavras, frases você mais gosta de dizer? Pergunta aí para as pessoas que você convive, para 4, 5 pessoas que você convive, ou mesmo para você mesma, se você tem um bom autoconhecimento. O que faz as pessoas lembrarem de você? Às vezes você ajudou uma amiga lá com alguma coisa que você era boa, e aquilo lá pode estar falando alguma habilidade sua. Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Eu não sou daquela pessoa que, se você tem um ponto fraco, que eu sou muito ruim em desenho. Eu sou péssima em desenho, por exemplo. É uma parte da criação que eu não sou boa. Eu não vou ficar insistindo em desenhar. Eu vou fazer as coisas no computador, que eu sou melhor no computador. Então, saber qual que é o seu ponto fraco. Porque não é para você ficar investindo no seu ponto fraco. Se você não é tão boa de falar de frente para a câmera, começa fazendo aquilo que você é boa de fazer. Não faça aquilo que é mais difícil para você. Comece com aquilo que é prazeroso para você. Mas faça. O mundo precisa ouvir a sua voz, independente de como ela for. E não deixe que a internet te transforme em uma cópia do que funciona para eles. Você precisa encontrar o que funciona para você. Então, qualquer nicho que você me falar, qualquer pessoa, qualquer trabalho, vai ter a forma que funciona para você. É tudo personalizado, não é nada pronto. Você é do nicho de arquitetura, é assim que o arquiteto faz. É antes e depois. Você é do nicho tal, é assim que faz. Antes e depois. Eu vou deixar os slides para você assim, tá? Isso aqui, tá? Cronograma genérico, meu, que tem de social media, dando aqueles cronograma michuruco para os profissionais. Aquele social media que não estuda nada, que não dá resultado nenhum e cria aquele cronograma só para encher linguiça. Quem já contratou um social media assim? Nossa, aqueles conteúdos, a pessoa nem te conhece e quer criar um cronograma para você. Como é que vai dar certo? A pessoa nem sabe o que você gosta, nem sabe o seu conhecimento. Então tem demais, cronograma genérico, trends pontuais, áudio em alta, fórmula pronta, replique aqui a minha estratégia em 5 passos. Esquece. Falsas promessas, horário de postagem, posta nesse horário, porque esse horário aí seu engajamento vai estar bom. Eu uso o CapCut. E Canva também. Às vezes eu uso Canva. O O, né, Mari? A Mari Dias falou o O. Também acho o O. Então, eu acredito que seja isso que você quer para sua vida também, né? Um caminho único.
de reconhecimento, relevância, onde você monetiza o seu trabalho, você é escolhido sem precisar entrar em guerra com a concorrência. Differ não tem concorrente. A gente não fala sobre concorrente, que não tem concorrente. Você voa, você se diferencia de uma forma que eles não entendem o que está acontecendo com você. E uma coisa que eu quero que fique para vocês hoje: o Instagram, ele não é mais um jogo de números, ele é um jogo de relevância. Não importa mais quantos números você tem, milhões de views, o que importa é a sua relevância. E relevância é construir a sua marca pessoal. No meu nicho, a harmonização facial é tudo igual, todo mundo copia e fala igual. Exato! Aí que tá o ó, Mari. Aí que tá o ó. Essas pessoas, elas nunca vão conseguir se diferenciar, elas não vão conseguir ter esse DNA que a gente está falando hoje. E existem 5 fases para você conquistar o seu reconhecimento. A primeira é explorar essa autenticidade, a segunda é construir um posicionamento único, a terceira é desenvolver o seu branding, tudo isso que a gente falou na prática. A quarta é impactar com essa identidade visual e estética, então se diferenciar mais ainda. E a quinta é criar conteúdos que vendem de um jeito que você nunca viu. Essas são as 5 etapas que você precisa passar para construir essa marca pessoal. E você já imaginou passar por esse processo com todas essas etapas descritas em exercícios, passo 1, passo 2, com checklist e detalhadas para você? É exatamente isso, que não é nenhum segredo, né? Todo mundo que está aqui sabe que eu fiz isso e isso se chama formação diferente dos iguais. A formação diferente dos iguais, o que que é ela? Para quem ainda não conhece. Alguns já estão acompanhando, já conhecem, já viram outros differs falando também, né, que já participam. A formação, ela é um curso que vai desenvolver essa marca pessoal, vai criar um conteúdo único e estratégico, aumentando o seu valor no digital. Esse é o resumo do que é essa formação. Para quem que serve a formação? Profissionais de todas as áreas, profissionais, tá? Se você é dona de uma loja e você de alguma forma quer criar conteúdo para essa loja, a sua marca tem a ver com essa loja, tudo bem, faz sentido. Agora, se você quer fazer a formação só pensando em corporativo, em lojas, não faz sentido. A formação é para marcas pessoais. Profissionais de todas as áreas: saúde, maquiadoras, personal stylist, consultora, beleza, arquitetura, todos os profissionais que querem ganhar dinheiro e querem levar a criação de conteúdo a sério. Então, a formação é para quem, de alguma forma, já cria algum tipo de conteúdo, mas não tem resultado, está um pouco perdido nessa questão. A formação é para esses profissionais. Também é para social media, então a gente está criando o DNA Differ, também certificado de DNA Differ, que vai formar esses social medias. Também precisa muito no mercado social media com DNA differ, designers, videomakers, influenciadores, tá? Que querem sair dessa ideia de viver de público, querem criar uma marca pessoal de verdade, querem monetizar o seu perfil, querem ter um produto. A gente também fala sobre produto lá dentro. Funciona para cantor, sim, também funciona. Você vai ter. O importante é você não depender só do seu conteúdo. Seu conteúdo vai ser um meio para você vender mais. Então, esse seu serviço, seu produto tem que estar bem estruturado. Que seja shows, né? No seu caso. Infoprodutoras que desejam escalar seus ganhos para os múltiplos 6 dígitos. Então, a gente fala muito lá dentro. Não dá para viver de publi, exatamente, Maria. Falo eu que vivi 10 anos assim, tá? Muitos anos foram de publi. Então, se você quer se tornar uma infoprodutora que nem eu, tem espaço para você. A gente vai ter aulas lá só sobre isso, só sobre esse mundo de infoproduto que eu amo, amo. Para mim, é um mundo cheio de oportunidades. Todo mundo tem algo para vender, tá? Se você não tem aí ainda, todo mundo tem algo para vender. A gente pode transformar qualquer coisa em produto. E é a sua chance de desflopar com uma metodologia única. Quando eu criei Diferente dos Iguais, eu pensei, eu quero algo inovador. Eu não quero nada que vocês já viram no mercado. Tudo eu criei do zero. Quem é Differ pode falar. Não sei se tem alguém que é Differ aqui já.
Pedro, a formação não é, eu não indico a formação para quem nunca produziu nada. Provavelmente você vai demorar um pouco mais para. A gente fala muito de métodos mais avançados na estratégia de conteúdo. A gente não ensina a começar a criar conteúdo, aquela fase de perder a vergonha e a formação, ela já, ó, é mais focada em diferenciação, porque você não consegue se diferenciar se você nunca fez nada. A diferenciação ela é uma etapa. Então, para quem está começando, sim, depois eu indico o kit para começar, porque não adianta, não vai ter uma solução para você começar. Não tem um negócio que você vai falar, eu vou aprender a começar. Começar é começando, tá? Então, se você está travado no início, só começa. Aí depois a gente vai te diferenciar. Então, bora conhecer tudo que tem dentro da formação. É para sair do flop mesmo. É quem tenta e não está conseguindo. Eu vou fazer um tour com vocês que eu acho que é melhor, tá? Mas só para vocês entenderem, são as 5 fases. Aqui tem todas as fases detalhadas. Também temos o CapCut Wall lá dentro. Então, o CapCut Wall é um sucesso. É um curso de diferenciação na parte de edição de vídeos. Então, tudo isso está lá em passos. O CapCut Wall está sempre sendo atualizado também. Então, tudo que é efeito novo, inovador que existe por aí, eu ensino lá dentro também. Então, sempre tem atualização. Aqui tem a fase um, que é a fase que a gente está organizando. São aulas gravadas, então vocês podem assistir em qualquer lugar, em qualquer momento. Lembrando que são aulas rápidas e práticas, não é coisa que você vai levar anos fazendo, é muito rápido, muito prático. Você tira um mês de caverna, imerso no final de semana, você maratona tudo. A gente tem 5 fases dentro da formação. Eu já vejo Então, já falou sobre a interação. Sim, tem muita interação. Esse é um grande diferencial dessa formação. Vocês têm acesso direto a mim. O nosso grupo, eu respondo praticamente todos os dias, dou insights, dou minha opinião. As meninas conversam, falam o que elas acham, o que elas pensam nos conteúdos, dão dicas. As próprias díferes, a gente já tem todo mundo DNA. Então, vocês veem que a formação, a comunidade, ela mesma se retroalimenta. Então, todo mundo já está munido com o conteúdo, já sabe como se diferenciar dentro das ideias, então a gente conversa muito, tá? A gente tem a comunidade, já falo sobre isso. A fase um que eu já falei, né, que ativa essa autenticidade, te conecta com a sua história, valores, visão e pontos fortes. Na fase 2 a gente vai mergulhar no seu posicionamento, na sua diferenciação. Então, a gente te ajuda tanto a unir tudo que você é em uma coisa só, quanto a transformar a sua bio em realmente algo que vai te conectar com o seu público. Então, a gente fala sobre slogan que você precisa ter, promessa de marca que você precisa ter. Fase 3, tudo aquilo que vocês viram, crenças, ícones, linguagem, rituais, toda aquela parte de formação do seu brand, criação de comunidade, a gente fala nessa fase. Na fase 4, trabalhar identidade visual. Então, a gente fala sobre tipografia, cores, texturas, todo mundo encontra a sua, a gente se ajuda, a gente opina, gostei disso, não gostei daquilo, tem referência pra caramba para vocês encontrarem algo diferente. Um universo visual para vocês. Na fase 5, a gente vai para a mão na massa, que é realmente quando a gente começa a produzir. E é ali que vocês vão aprender muita estratégia inovadora. Então, eu falo muito sobre estratégias que ninguém está usando no mercado. Então, são estratégias que estão chegando agora no Brasil. O quadro, por exemplo, a estratégia de você criar conteúdos em quadro, eu já falo aqui, ó, há tempo. Agora a galera começou a sacar e começou todo mundo a fazer conteúdo em quadro. Eu falo já dessa estratégia há muito tempo. Então, são estratégias para você pensar o seu conteúdo que vai além do padrão. Então, tem ideia de entrevista, ideia de você fazer experimentos, ideia de você fazer desafios. Tem muita coisa legal dentro dessa estratégia de conteúdo. Como você pode começar os vídeos, como que você pode colocar alguns toques. Eu ensino tudo que é a parte de criatividade para você colocar nesses vídeos também. Tudo que existe do universo de diferenciação, vocês vão ver. Tem o painel do Notion também, que é onde a gente aborda realmente a parte de acompanhamento de vocês. Então, todas as fases, ó, fase um, fase 2, vocês vão clicando e tem exercícios, e você vai dando um checklist e você vai passando a fase. Completei isso, completei aquilo, completei aquilo.
e você vai evoluindo. Nesse painel do Notion também tem todas essas nossas bancos de referências. Tem um banco de referências por nichos, então todos os nichos têm dezenas de referências diferentes para vocês. Tem referências de aesthetic, tem referências de estratégias, conteúdo flow, tem um monte. Como fazer seu conteúdo flow, como fazer seu quadro, tudo isso vocês vão ter muita referência. Também tem a comunidade dos Differs, que funciona tanto no Discord, que é quando você entra na formação, tem todo um tour para vocês entenderem, quanto a comunidade no WhatsApp. Olha aqui a galera falando. Eu estou impactada, todo mundo. E o mais incrível que eu achei é ter um acesso super direto com você e o grupo das Differs, cada uma se ajudando, é muito bacana. Não fui eu que falei isso, foi as meninas que falaram. Então a gente sempre tá trocando ideias, a gente sempre está conversando, a gente sempre está ajudando uma a outra. Porque a formação, gente, acontece durante um ano inteiro. Então, não é que você vai chegar e vai ter resultado na primeira semana. A gente está construindo algo ao longo prazo. Então, a gente vai se ajudando, a gente vai evoluindo. O importante é você estar 1% melhor todos os dias. Então, a gente sempre vai estar ali, ó, colocando uma coisa a mais no seu conteúdo para que a gente possa estar evoluindo. Então, aqui o banco de conteúdos que eu já falei para vocês, né? Que tem vários, ó, banco de referências de formato criativo, gatilhos para seu conteúdo. Então, existem gatilhos para vocês trabalhar. Tem referência de cada conteúdo que vocês precisam fazer, ideias, tá? Ah, prova social, preciso vender, tem que ter conteúdo de prova social. Conteúdo de prova social diferente dos iguais. Materiais exclusivos, então tem vários PDFs para vocês baixarem, tem acesso a mood board, eu dou o meu mood board para vocês montarem, a parte de visão de marca também, vocês têm a capa de revista que vocês montam, vocês conseguem montar o manual de marca de vocês com o meu template também. É muita coisa, é bizarro, tá, gente? Eu tento resumir aqui rapidamente para a gente agilizar, mas é muita coisa que tem dentro da formação. E presentes também. Tem mais presentes, tá? A gente não cansa de dar over delivery para vocês. Bônus especiais. A gente tem aulas mensais para a comunidade. Então, além de tudo que vocês viram aí, todo mês a gente tem aula mensal. Ou comigo, ou com algum convidado. Ai, Cat, eu tô com muita dúvida de como é que faz capas no Instagram. Não tem aula disso. Vamos fazer aula disso? Vamos fazer aula disso. Então, a gente vai montando a formação durante esse ano. Tudo que vocês tiverem necessidade, a gente vai colocando dentro. Infoproduto, muita gente pediu infoproduto. A gente atualizou a formação e trouxe infoproduto para dentro também. Tem o laboratório de análise de DNA Differ, que todo mês a gente analisa perfil. Quem pediu análise de perfil, todo mês a gente se reúne para analisar o perfil uma das outras. Então, isso também é muito legal. Mais bônus, vamos ter aula de identidade visual com o Pedro Primão. Pedro Primão é um expert em identidade visual. Ele vai ajudar a gente nos primeiros passos da nossa identidade visual, além do que vocês têm já na formação. Vai ter aula com o casal Midtrack de vídeos magnéticos, muito em breve. Narrativas que emocionam com o Felipe Oliver, que rolou agora no sábado, que foi de explodir a mente das Differs. Quem tava lá, ó, ali falou, essa aula de sábado sobre narrativa foi um aulão. Realmente, para quem quer vender produto, narrativa é obrigatório. Qualquer coisa que você queira vender, tem que ter narrativa. Vai ter essa aula de criação no seu primeiro infoproduto com a Elisa. Você que quer ter mentoria, você que quer criar um livro, você que quer um e-book, no caso, você que quer criar um curso seu, essa aula vai ser é para você que quer ganhar dinheiro com a internet. Isso aqui, gente, isso aqui não tem valor, tá? Isso aqui não tá. Muita coisa que não tá incluso no valor da formação, tá? Mas isso aqui é sem preço. Isso é novidade, tá? A turma anterior não teve isso. Eles não receberam isso no dia do lançamento. Sessão de mentoria em grupo, ao vivo com os estrategistas sócios, os meus estrategistas sócios, que são a Elisa e o Felipe. Por trás de mim existe uma equipe. E essa equipe que faz toda a parte de estratégia, copy, direcionamento, toda a parte de negócios acontecer. E vai ter mentoria, não é aula, é mentoria com eles, para vocês falarem sobre o negócio de vocês. Eles não,
O casal mid-track coloca aí, o arroba é mid-track, deixa eu botar aqui. Coloca ali pra mim, Simone, por gentileza, o arroba da galera. Mas esse PDF vai ficar com vocês, tá? E a cada 3 meses a gente vai ter essa mentoria com eles. Isso não tem preço, tá? Isso aqui é muito bom. E eu tô interessada, sendo bem sincera, tá, gente? Differs. Eu tô interessada em gente que realmente quer levar a sério, tá? Realmente quem tá disponível. Quem fala, Cat, eu quero focar, eu quero entrar no modo caverna, eu quero dar atenção para minha marca pessoal, eu quero sair da onde eu tô. É para vocês que eu quero falar. Eu não quero quem vai entrar e vai comprar e não vai fazer. Não adianta, não precisa, tá? Eu quero pessoas que estejam comprometidas a levar o digital a sério, a ganharem mais dinheiro, a serem reconhecidas, a saírem dessa frustração, a desfloparem, a maratonarem nossos conteúdos. Eu quero gente com DNA differ, quero gente que envolve, quero gente que conversa na comunidade, que realmente conhece quem tá lá. É esse tipo de differ que eu quero. E aí você pergunta, Cat, eu preciso comprar outros cursos? Não precisa. Tudo que você precisa, você vai ter dentro da formação. E outra coisa importante, a gente, como vocês viram, estamos sempre colocando coisa nova. Então, aquilo que você sentiu por acaso, que eu acho muito difícil, mas sentir falta de tal coisa, a gente vai colocar lá dentro. E quanto que vai custar tudo isso, né? Já estão eu sei que tem uma galerinha com cartãozinho na mão. Já falou assim, tô pronta. Exatamente. E para quem trabalha na CLT também, o desafio, ó, criar um produto para talvez sair, se for desejo seu, sair desse estilo de vida. Quanto que vai custar isso tudo? Sendo bem sincera, Difras, bem de coração aqui com vocês. Eu não estou fazendo essa formação nem esse produto por dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, sabe o que eu fazia? Eu pegar minha mentoria individual, que ela custa R$ 20.000 hoje, todo mundo vai dizer, você faz mentoria, que você faz? Eu faço. Hoje a gente está com as vagas fechadas, que eu estou focada na formação, mas ela custa R$ 20.000. Eu fazia 10 mentorias por mês, trabalhava ali 2, 3 horas por dia, e tava bom, não precisava mais fazer nada. E ganhava meu dinheirinho ali. A formação, para mim, gente, é um propósito. O fato de eu responder vocês lá, que vocês vão ver que eu respondo na comunidade, que eu interajo, que a gente entrega durante um ano, é um propósito. Eu quero ter o maior movimento de diferenciação desse digital. Eu quero ver resultado. Eu quero ver vocês realmente tendo resultado. Eu não quero colocar meu nome num negócio que não funciona. Todo mundo que fala, que entra, sempre diz: Nossa, eu nunca tive um acesso tão próximo dentro de um curso, porque realmente não é normal. A gente está dando um over delivery porque a gente quer resultado. Eu não sei até quando que isso vai ser desse jeito, mas hoje realmente a gente traz muita coisa dentro da formação, porque o meu foco não é financeiro. O meu foco é realmente trazer resultado para mais pessoas. Eu consigo dar esse acesso para mais pessoas. Vocês estão prontos? A gente não. A consultoria que eu falo, a gente responde, né? Vocês colocam tudo no grupo, a gente está sempre respondendo. Quanto custa? O investimento da formação é R$ 1.997. Esse é o nosso valor cheio pela formação, pela comunidade, pelo acesso, por esse tanto de bônus que vocês ouviram ali, pelo Notion, que só aquele Notion, o valor que tem, o tempo que foi gasto, é R$ 1.997. Porém, eu tenho mais um presente para vocês. Uma coisa importante de vocês saberem. Como eu falei, eu quero gente comprometida. Eu quero resultado. Você pode comprar hoje. Você não gostou? Você entrou e você falou: eu não vou conseguir fazer. Eu não era o que eu estava imaginando. Não sei. Não tem problema. A gente devolve seu dinheiro. Você tem 7 dias de garantia. Você pega o reembolso e sem problemas nenhum, tá? Você tem 7 dias de garantia. A gente quer differ comprometido. Você entrou, não gostou? Tem problema, a gente devolve. Como vocês podem pagar isso? Cartão de crédito, em 12 vezes que a gente passou ali, Pix, boleto à vista.
Ou comprador internacional, a gente também tem opção de parcelamento para vocês, tá? Que o cartão, às vezes, internacional é diferente. Aí é só chamar o suporte, tá? Ou a Rebeca. Vocês vão conhecer muito a Rebeca aí também, que é o nosso suporte. No grupo do WhatsApp. Dá para, essas opções aqui, Rita, você que é de Portugal e às vezes o cartão não é do Brasil, enfim, você consegue pagar parcelado também. Está aberta oficialmente a formação, a nova turma de Diferente dos Iguais. Eu quero ver quem que eu vou conhecer dentro da comunidade. Mas, fiquem bem tranquilos que vocês vão conversar muito comigo lá dentro. A gente vai se conhecer muito próximo. A gente se conhece tanto lá dentro que a gente manda coisas uma para outra. Lembrei de você. Às vezes eu tô navegando e falo, Fulana, lembrei de você aqui. A gente se conhece de verdade. Lógico que Differ é comprometido, tá? Quem mais interage, mais tem acesso, tá? Então, se você interagir, se comprometer, você pode ter certeza que eu vou fazer a maior questão de estar ajudando você lá dentro do WhatsApp. Cat, eu comprei o curso do CapCut. Tem ele dentro da formação? Sim. E eu te pergunto, quem está indeciso aí ainda? Será que é para mim? Será que agora? Vou deixar. O que você quer para sua vida? Se não for isso, se não for diferenciação, se não for dessa forma, se não é você organizando sua vida e seu posicionamento, qual que é o seu plano B? O que você vai fazer? Você vai continuar onde você está? Fazendo as mesmas coisas, procurando os mesmos caminhos, convivendo com as mesmas pessoas, tendo os mesmos resultados? Você vai ser mais um na multidão? Vai passar pela internet, pela vida sem deixar nenhum legado? Sem fazer as pessoas lembrarem de você? Sendo mais o mesmo? Tendo aquele saláriozinho mais ou menos? Tudo medíocre. Essa vida que realmente você quer pra você? Então hoje você tem alguns caminhos. Um é continuar na mesma e ter os mesmos resultados, tudo bem, não muda nada na minha vida, muda na sua. Você pode passar por tudo que eu passei sozinha, tá? Todas essas fases, passar talvez por um burnout, passar por toda essa fase de reencontro sozinha, investir anos dessa vida, tempo, dinheiro, às vezes você faz outras coisas e não consegue se encontrar para talvez chegar em algum resultado parecido. Você pode entrar agora e assumir essa posição de diferente dos iguais, alcançando destaque e reconhecimento de verdade. Qual o caminho que você escolheu trilhar hoje? Vou mostrar para vocês lá dentro. Tem que ter, mas fiquei até sem voz, gente. Tanto que eu falei. Tem que ter uma paciência que vai ser liberado em uma semana. Passa rápido, tá? Até a nossa aula inaugural já está liberado. Enquanto isso, faz modo caverna, que é esse modo que eu falo de você focar para dentro de você, olhar as habilidades, lapidar, porque é você que vai escolher quem você quer ser, não sou eu. Eu não vou te dizer nada. Você que vai me dizer o que você quer ser. A gente vai achar uma estratégia para isso. Deixa eu entrar aqui dentro do CapCut para mostrar para vocês. Ó, vou mostrar para vocês como que é a formação por dentro, tá? Aqui é a nossa página que vocês vão ter acesso, tanto mobile quanto desktop. Aqui as fases que eu falei, tá? Aqui tem todas as informações de começo, então suporte, o tour, o que você precisa saber sobre branding, como você acessa as coisas, tudo tá ali, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. A fase 5 ainda tem aulas para entrar, tá? Estratégia de conteúdo, como começar os seus vídeos, vão ser liberadas nesse mês. Como eu falei, tem muita coisa que vai sendo liberada para vocês também não terem um over delivery de conteúdo na cabeça de uma vez só. Então, aqui é essa parte. Aqui embaixo já tá o CapCut, tá? Então, o CapCut, da mesma forma como você vê ele quando você compra ele sozinho, tá aqui dentro da formação. Então, tudo que vocês precisam aprender, em até 2 horas vocês fazem o CapCut. Super completo. Aí, aqui dentro, na aula inicial, vocês vão ter acesso a isso aqui, que é o nosso painel do Notion. Maravilhoso. Aqui, clicando nesse lugar aqui, você vai cair direto na nosso grupo do WhatsApp. Aqui você vai cair direto no Discord. E aqui são os módulos, aquilo que eu falei para vocês. Você vai
fazer a fase 1, você vai começar, a fase 1 já está liberado. Você vai entrar na fase 1, e aqui dentro você vai ter os exercícios, por exemplo, dos valores e necessidades. Aí você faz o checklist, ó, fiz, tá pronto, concluído, tô mais segura disso. Aqui vocês têm vários materiais de apoio, tá? Então aqui eu ensino como encontrar os valores. Esse aqui é o círculo de valores e necessidades. Vamos fazer esse exercício e aí vocês podem preencher aqui no próprio Notion. Vocês só precisam duplicar ele para conseguir preencher, tá? Então tudo vocês vão fazendo aqui. Isso aqui fica como o espaço de exercício de vocês. Cada fase tem uma parte para vocês clicarem, tá? Aqui embaixo aí tem o painel de referências, ó, banco de referências só de nichos. Aqui, todos os nichos têm referências. Todos os nichos. Que não tiver, pode me avisar. Não é difícil de mexer. Ele é como um site. Ele tá formatado como se fosse um site, tá? Então, você entra aqui, ó, design gráfico. Vários, ó. Fulana de tal, o que que ela faz? Fulana de tal, por que que ele é differ? Malu, fulana, o que que ela faz? Ideia tal, ideia Y. Cada um é uma referência. E uma coisa importante, depois que se torna um differ, o algoritmo de vocês melhora. Vocês começam a ver coisas inspiradoras, porque você vai treinando com todas essas referências boas que a gente tem. Então, vocês vão trazendo referências novas, vocês vão limpando essa gente mais do mesmo. Vocês vão trazendo referências diferentes dos iguais. Então, é muito bom por conta disso também, dessa limpeza do algoritmo de vocês. E aqui, ó, formato criativo, fontes para Reels. Então, aqui, por exemplo, também tem, dentro da identidade visual, a gente tem várias pastas. Vou mostrar para vocês lá no Pinterest. Cat, quero fazer a tipografia. Como é que eu faço a tipografia? A gente tem as pastas para vocês. Aqui, ó, essa pasta aqui. É muito completo, muito completo. Deixa eu mostrar as pastas para vocês. Antes da gente finalizar. Vamos achar aqui. Tipografias, vou mostrar para vocês. Emojis, tudo, ícones. Como é que eu faço ícone? A gente explica como é que você faz ícone. Vamos ver se ele abre para mostrar para vocês. Tudo isso vocês vão ter acesso. É muita referência, tá? Muita referência diferenciada. Nada do que vocês veem por aí. Não tá querendo abrir. Vamos ver se vai. Agora foi. Por exemplo, chegou na fase de você escolher sua tipografia, tô sem referência, que a gente não tem ideia por onde começar. A gente tem muita referência. E aí, o que acontece? Eu ensino vocês a encontrarem essas fontes, porque quanto mais você escolher uma fonte que só você tem, mais diferenciado você vai ser. Então, aqui tem um monte de ideias como você pode escrever. Aí eu ensino como que você encontra o nome dessa fonte. Então, tudo tem solução, tá? Eu gostei que era uma fonte, acredito que minha marca pessoal é mais elegante, eu quero uma fonte mais romântica. Vamos encontrar uma fonte para você. Então, é muito de vocês encontrarem qual estilo comunica essa mensagem. Então, tudo isso a gente trabalha lá dentro. Tem muita referência. Olha que coisa mais linda essas tipografias. Uma mais incrível que a outra. Então, imagina uma que Self-Care Day, imagina uma médica com essa tipografia. Tem muita tipografia incrível, cores, universo estético. Tudo isso a gente trabalha. Aqui tem uma de Aesthetics, também uma pasta só de Aesthetics. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Não é difícil o Notion, tá? Ele é um site. É difícil de montar, mas não é difícil de trabalhar. Deixa eu finalizar aqui. Adoro o jeito que fala. Que bom, que bom. Eu já tive muitos sentimentos negativos em relação a isso, e realmente é isso, a gente trazer a nossa voz do jeito que ela é. Vai ter quem se identifica, vai ter quem realmente se conecta com a nossa história. Combinado? Muito bem-vindas a todas as Differs. Estou muito feliz. A gente tem um ano muito próspero, de muita construção pela frente.
Então, assim, óbvio que a gente quer resultado rápido, mas não tenham pressa. Aproveitem o processo, aproveitem para conhecer, se envolvam com a comunidade, opinem com as meninas, coloquem a opinião de vocês, conversam, façam amigas. É para isso que existe a comunidade. E contem sempre comigo, o que eu puder estar fazendo para trazer mais resultado para vocês, eu vou estar trazendo nesse ano. Combinado? Um beijo e a gente se vê um monte ainda, tá? É só o começo. É só o começo de uma nova era. Quem ainda não entrou e tá com vontade, desculpa de dinheiro não é desculpa. A gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito, pede emprestado, faz o parcelamento, investe agora na nossa marca pessoal. A gente não sabe se a gente tem uma próxima oportunidade e a gente não dá para ficar postergando aquilo que é para dar mais dinheiro para a gente, que é para fazer a gente realmente trazer mais lucratividade para nossa marca, trazer mais sentido para o nosso trabalho. Feliz demais também, tô. Beijo, gente!